Na aula de hoje, você vai aprender sobre razão instrumental. Esse conceito que ele é desenvolvido por dois teóricos alemães, né, o Max Horkheimer e o Theodor Adorno. Mas para a gente entender, né, sobre esse conceito, né, a razão instrumental, é importante a gente contextualizar historicamente, né, porque esse conceito vai ser desenvolvido num período de produção científica, né? Então a gente vai tentar mobilizar, né, a motivação, né, da criação dessa crítica à razão. O Max Horkheimer e o Theodor Adorno, eles vão escrever um livro chamado A Dialética do Esclarecimento, que é onde que eles vão construir essa ideia do conceito da razão instrumental, né? O próprio conceito, né, ele já nos traz, né, algumas pistas de como pensar esse conceito, ou seja, o uso da razão como instrumento, né? Então esses dois autores, esses dois teóricos, eles vão fazer uma crítica, né? Porque até aquele momento da história a gente acreditava que a razão ela era usada como instrumento de emancipação do homem, né? Ou seja, como forma da gente avançar como humanidade. Porém, eles vão fazer uma crítica a essa perspectiva. Essa obra, Dialética do Esclarecimento, ela vai ser escrita no pós-Segunda Guerra Mundial, né? A Europa vai passar por um período de reconstrução política, econômica, moral, ou seja, a gente estava num período de grandes transformações, né? A gente sabe que a Europa, né, é o centro de produção científica no mundo, dentro, principalmente nesse contexto aí, pós-guerra, né? Então, eles vão fazer uma análise, né, de como que estava a produção científica naquele período. O Theodor Adorno e o Max Horkheimer, eles são da primeira geração da Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt é uma escola que vai ser criada justamente com esse intuito de criticar a produção científica daquele período. Porque, como eu disse anteriormente, acreditava-se, principalmente com os positivistas, com o iluminismo, acreditava-se que a partir do uso da razão, né, a gente conseguiria, né, avançar como humanidade. Porém, esses dois teóricos eles vão mostrar, né, que não vai ser bem assim, né? Eles vão mostrar que essa produção científica ela também vai trazer malefícios para a humanidade. No próximo quadro a gente vai ver como que se dá, né, essa crítica do Theodor Adorno e do Max Horkheimer. Bom, pessoal, Theodor Adorno e o Max Horkheimer, então eles vão fazer essa análise crítica da produção científica, né? E o que eles vão verificar, né? Aliás, o que eles querem compreender, né? Eles querem compreender como o desenvolvimento do mundo moderno, ou seja, depois do desenvolvimento científico ali, não trouxe somente o desenvolvimento e progresso humano, como os iluministas, como os positivistas acreditavam, né? Porque a produção científica naquele momento acreditava nisso, né? Que a partir do momento que a gente rompesse com o conhecimento teológico, ou seja, as explicações de mundo a partir de uma perspectiva religiosa, começasse a valorizar o conhecimento científico, a sociedade progrediria, a gente avançaria como humanidade, né? Porém, esses autores eles vão ficar meio com o pé atrás em relação a isso, porque eles vão verificar, né, com com o avanço do capitalismo, né, com a indústria cultural. A indústria cultural é também um conceito desenvolvido pelo Theodor Adorno, onde ele vai falar que hoje em dia a cultura se tornou uma mercadoria, né? Ou seja, as músicas, o cinema, né? A produção cultural como um todo se tornou uma mercadoria e não tem mais a cultura como essência, e sim vender um produto, né? Então, é uma ideia que o Theodor Adorno vai desenvolver. Inclusive a razão, né? Elas vão passar a ser usadas como instrumentos que alienam e que inferiorizam o homem. O que é alienar, né? É separar o homem de algum aspecto essencial da sua natureza, né? Esse é um conceito marxista, né? O Marx vai falar que a partir da exploração do trabalho, da classe trabalhadora, o trabalhador ele passa a não se reconhecer mais, porque assim, o Marx vai fazer uma análise, né, da comparação com o trabalho feudal e na sociedade capitalista, né, e lá no o trabalho na sociedade feudal, o trabalhador desenvolvia um produto, todo aquele produto, né, o trabalho artesanal ele era muito valorizado na sociedade feudal, então o trabalhador quando ele terminava aquele produto, ele se identificava com aquele produto, falava, bom, esse produto foi eu que produzi, né, e com o desenvolvimento do sistema capitalista, o trabalhador passa de fazer somente parte do processo produtivo, ou seja, o produto final
né? O trabalhador muitas vezes ele desconhece o que ele está produzindo, ele não sabe como é que é aquele produto. Então, né, ele vai falar que o trabalhador já não tem aquela identificação com aquele produto, né? E segundo o Marx Horkheimer e o Theodor Adorno, né, com o desenvolvimento do sistema capitalista, isso vai se acentuar ainda mais, ou seja, o trabalhador ele é se dissociado da sua identidade, ele acaba perdendo um pouco a sua identidade com todo esse processo, né, do avanço do capitalismo e da indústria cultural, inclusive a própria produção do conhecimento científico, né, que acreditava-se que a gente avançaria como humanidade, mas, né, que eles vão mostrar que não é bem assim. Então, quando o Marx Horkheimer e o Theodor Adorno pensam nesse conceito de razão instrumental, o que eles vão falar? Que a razão, ela passa a exercer domínio sobre as coisas, né? Ou seja, eles vão mostrar que o conhecimento ele é usado como uma forma de dominação, né? Porque conhecimento, querendo ou não, a gente tem uma relação de poder estabelecida, né? Quanto mais conhecimento, mais uma relação de poder, né? E os europeus, né, que são ali o centro de produção científica dentro desse contexto ali, né, de iluminismo, né, eles vão então, né, ser tidos como os cultos, os civilizados, né, o pessoal que desenvolveu, né, essa ideia da razão, né? Só que o Marx Horkheimer e o Theodor Adorno vão mostrar que a partir desse discurso, né, de civilização, de cultos, né, eles vão passar a exercer domínio sobre outros povos, né? Ou seja, a gente está levando a razão, a gente está levando o progresso para outros povos, né? E dessa forma, os seres humanos eles passam a ser tratados como objetos, como, né, um simples, né, vamos dominar, porque nós somos os civilizados, né? Nós somos os cultos, né? Então essa ideia da produção científica como instrumentos de progredir, como civilização, como humanidade, ela passa a ser usada como instrumento de dominação de outros povos, né? A gente pode pensar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né? Será que a razão, né, ela foi utilizada somente como instrumento de avanço no sentido de humanidade, de civilização, né? Ou a própria Conferência de Berlim, que a gente vai ter a partilha da África, a África vai ser toda dividida ali entre países europeus, né, para colonizar a África, porque os europeus eram tidos como os cultos, os civilizados, iam levar o progresso para esse país, né? Então, essa ideia de que o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento científico passa a ser usado como instrumento de dominação, né? A gente domina outros povos. Então, quando o Marx Horkheimer e o Theodor Adorno desenvolvem esse conceito, eles estão falando, não, peraí, né? A razão, ela passa a ser usada como um instrumento, né? E esse instrumento, né, que seria, né, na sua teoria, para avanço da humanidade, avanço como civilização, ele passa a ser usado como um instrumento de dominação de outros povos. Então, quando a gente pensa no conceito de razão instrumental, a gente pensa na razão usada como instrumento de dominação. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre razão instrumental, né? A gente viu ali no primeiro quadro como os autores pensam em desenvolver esse conceito, né? Eles vão fazer essa crítica, então, do desenvolvimento científico a partir da ideia de que esse tipo de conhecimento ele seria usado como um avanço da humanidade como civilização, né? Eles vão escrever uma obra chamada Dialética do Esclarecimento, que se dá ali no contexto da pós-Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente viu como eles vão estruturar esse pensamento, né? Ou seja, eles fazem uma leitura marxista, né, dessa perspectiva da produção do conhecimento, né, uma leitura crítica, né, da produção do conhecimento científico e vão mostrar que a razão ela não é um instrumento somente puramente de avanço da humanidade, ou seja, não é essa ideia de que a razão só vai avançar como civilização e sim que ela é usada como um instrumento de dominação. Para quem gostou da nossa aula, deixa o likezinho, sigam o nosso canal e até a próxima.